Não sei como a internet está por hoje, né? Então talvez seja necessária. Opa. Talvez seja necessário que em algum momento eu pare minha câmera aqui, né? Caso comece a fazer alguma coisa, para concentrar os dados na apresentação, tá bom? Mas aí vocês vão me dizendo se alguma coisa travar, se minha voz travar, enfim, algo desse tipo acontecer, tá bom? Na terça-feira eu disponibilizei para vocês, né, lá no grupo, não sei se todo mundo chegou a ver, um material, né, que faria uma expansão do que eu vou falar hoje, né? Hoje eu vou ter que falar de maneira mais resumida, porque a gente só tem aí 45 minutos para poder conversar. Quem teve a oportunidade de ler o material, né, também talvez tenha perguntas e a gente vai poder conversar um pouquinho no fim ou depois, se vocês quiserem falar comigo, tá bom? Mas vamos então fazer um passeio pela mecânica quântica, né? E teoria quântica de campos. Eu não coloquei aí teoria quântica de campos na apresentação, porque vocês vão ver que é majoritariamente 80% de apresentação é sobre mecânica quântica. E aí no finalzinho eu vou botar um pé, né, sobre como a gente foi da mecânica quântica para a teoria quântica de campos, e aí me calarei por aí, por esse ponto, porque para não complicar nem passar do tempo, tá certo? Bem, rapidamente falando um pouquinho sobre os propósitos de hoje, certo? O primeiro propósito é que a gente desenvolva uma compreensão de como a mecânica quântica foi desenvolvida historicamente, certo? Ou seja, de onde ela vem, quem foi que originou, quem foi que contribuiu, que a gente entenda por que é chamada de mecânica quântica, né? Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam muito tempo, né, de mecânica quântica, mas não sabe por que tem esse nome de mecânica quântica. Uma segunda coisa que a gente consiga pelo menos um entendimento básico, né, de algumas informações principais da mecânica quântica, como o que é quantização, o que é incerteza, qual é o papel da incerteza na mecânica quântica, dualidade onde a partícula, coisas desse tipo. A terceira coisa que a gente consiga pelo menos entender de por que a gente foi forçado em certo regime a abandonar as ideias da mecânica quântica em si, claro, são válidas numa certa parte, mas por que a gente teve que abrir um novo espaço para o que seria a teoria quântica de campos, compreender algumas das ideias da teoria quântica de campos bem rapidamente e principalmente desenvolver interesse e curiosidade para aprender mais, né? Então, se vocês saírem daqui motivados a aprender um pouco mais do assunto, a fazer fazer um Google ali sobre algum dos temas que a gente vai falar hoje, acho que já foi válido a nossa conversa, tá bom? Bem, então comecemos pelo começo, né? Comecemos pela origem da mecânica quântica. Esse carinha que vocês estão vendo, né, o Max Planck, né, ele é um físico alemão. E ali na virada do século XIX para o século XX, né, eu gosto sempre de contar essa historinha, um físico inglês chamado Lord Kelvin, né, vocês conhecem ele pela um dos principais, na verdade, a medida de temperatura oficialmente utilizada por a gente, né, no Sistema Internacional de Medidas, é o Kelvin, né? E o Lord Kelvin, né, o nome dele era William Thomson, na verdade, Lord Kelvin era o título de nobreza dele, e ele deu uma palestra lá no Royal Institution, se eu não me engano, e nessa palestra ele falou que dentro da física que se conhecia naquele momento só existiam dois problemas em aberto. Ou seja, resolver os dois problemas, a física está totalmente resolvida, totalmente explicada, e acabou o problema para a gente. Um era o problema do éter, né? Que desse problema viria todo o ramo da relatividade restrita. E o outro era o problema do que ele chamou de catástrofe ultravioleta, que foi a partir dessa que veio todo o desenvolvimento da mecânica quântica. Então, na verdade, não eram só dois problemas que uma frase resolveria, né? Mas toda a física moderna viria desses dois problemas que o Lord Kelvin ele havia, talvez até inocentemente, rotulado como simples, né? Só resolver esses dois e acaba a física. E qual era o problema, então, da catástrofe ultravioleta? Né? Você sabia, acho que quem chegou no comecinho viu o vídeo que a gente estava assistindo, né? E se sabia desde aquela época que quando você esquenta um material, qualquer que seja ele vai emitir radiação. Né? É uma coisa que a gente aprende até no ensino médio, né? Formas de transmissão de calor, uma delas é a radiação. E o que os físicos sabiam experimentalmente era que, dependendo da temperatura, existia uma determinada faixa de radiação que seria majoritariamente emitida. Então, por exemplo, nós, né, eu até coloquei isso lá naquelas notas, nós seres humanos, né, a gente está ali, nossa temperatura média está ali entre, né, no máximo 40 graus, e a gente emite, né, se a gente fizer uma curva, né, da nossa radiação, a gente vai emitir um pouquinho ali na frequência de rádio, de micro-ondas, vai emitir majoritariamente na faixa do infravermelho e nada, né, praticamente, eu pelo menos nunca vi ninguém brilhando, né, então nada na faixa da luz visível e para frente também não emite mais nada.
uma barra de ferro, né? Se eu pegar ela e eu esquentar, e for esquentando, ela vai, né, começando a brilhar vermelho, vai ficando laranja, amarelo. Então ela já está emitindo majoritariamente na faixa do visível. Né? Se pegar outras coisas, você vai ter, por exemplo, alguns tipos de estrelas do universo vão emitir majoritariamente lá no ultravioleta, no raio-x, enfim. Então, dependendo da temperatura do material, vai ter uma faixa de radiação, de frequência de radiação, em que a gente vai ver uma emissão de radiação maior. Tudo bem, isso era conhecido experimentalmente, né? Você tinha lá, se chamava de a lei de... fugiu o nome agora, com certeza, mas era uma lei experimental, a lei de Wien, né? Lembrei aqui, a lei de Wien, que fazia esse mapeamento experimental, né? Ou seja, da relação entre a temperatura e a radiação emitida. E esse comportamento, né, que a lei de Wien dava, ele precisava ser explicado, né? Ela dava um comportamento geral, experimental, mas você precisava dar explicação teórica, né, de por que aquilo estava acontecendo. Ou seja, o que é que a termodinâmica, né, que é a ciência do calor, já que a gente está falando de temperatura, o eletromagnetismo, que é a ciência da radiação, né, já que a gente está falando de onda eletromagnética, o que é que essas áreas, como é que a gente poderia unir elas para falar a respeito da emissão de radiação pelos corpos quentes, né? E aí dois físicos, né, um chamado Rayleigh e o outro chamado Jeans, eles foram lá e baseados nas leis da termodinâmica e do eletromagnetismo, eles criaram uma lei de emissão para os corpos que ficou conhecida como a lei de Rayleigh-Jeans. Então essa lei ela associava exatamente o tipo de temperatura, né, estatística, era uma lei estatística, né? Então para que tipo de temperatura você teria que ter uma quantidade maior de radiação emitida? Bem, a lei foi publicada, ela estava totalmente em acordo com as leis do eletromagnetismo e da termodinâmica que se conhecia na época, mas havia um problema brutal com ela, né? Que é o que vocês estão vendo, acho que dá para ver aí nesse gráfico, né? A lei de Rayleigh-Jeans é essa que está aqui em cima, ela parece uma reta que sobe quase na vertical. Estão vendo? O problema dessa lei era o quê? Que ela batia com os experimentos para frequências baixas, mas quando você ia para frequências muito altas, principalmente ali no ultravioleta, ela desviava totalmente. Então vocês virem aqui, ó, a partir aqui de uma frequência até bem baixa, ela já desvia aqui totalmente a linha, né, que marca a curva, né, do gráfico da lei de Rayleigh-Jeans. E essa lei ela significava o quê? O que ela mostrava, né, era que a maioria da energia que um corpo estava emitindo deveria ser emitida em frequências muito altas. Ou seja, um copo de café quente ele deveria emitir majoritariamente energia na frequência ou de raio-x ou de raio gama, né? Que seria uma coisa impensável, né? Ou seja, quer dizer, chegar perto de uma xícara de café em poucos segundos eu estou morto, né? Porque está essa grande quantidade de emissão de raios gama. E mais, essa emissão ela deveria tender ao infinito, ou seja, quanto maior a frequência, quanto mais eu estou indo para os raios-x, raio gama, mais energia você está emitindo e essa energia tenderia ao infinito. Obviamente seria um absurdo, e por isso que os físicos chamaram de catástrofe do ultravioleta. Por que era uma catástrofe? Porque o problema não era só, os caras calcularam errado. Não, eles calcularam certo. Estava de acordo com a física que se conhecia naquela época. Mas, ainda assim, errava brutalmente com o experimento. E aí, várias pessoas tentaram corrigir isso. Um dos principais foi o Max Planck. Né? Ele tentou várias coisas e a última tentativa dele, né, ele percebeu matematicamente que você conseguia colocar um freio, né, nessa emissão infinita de energia se você fizesse uma suposição bem curiosa, né? Se você supusesse que a energia emitida em determinada frequência não podia ser emitida em qualquer quantidade. Por exemplo, eu não posso emitir 1 joule de, sei lá, radiação gama, 1.5, 2, 2.3, 7.4, não pode ser assim. Só valores bem específicos podem ser emitidos. E esses valores bem específicos de energia que podiam ser emitidos, eles eram proporcionais a uma constante, que ele chamou de constante de Planck, né, que é representada pela letra H, e a frequência da radiação. Então, por exemplo, a frequência era radiação gama, a frequência da radiação gama era tanto. Você pegava lá a frequência da radiação gama vezes a constante de Planck, que é um número que ele encontrou, e você só podia ter radiação, você só podia emitir energia que fosse nessa quantidade, 2 vezes isso, 3 vezes isso, 4 vezes isso, 5 vezes isso, enfim, número natural de vezes, né? 5, 6, 7, e assim vai, de vezes. Ou seja, você só emitia energia em valores discretos. E quando você colocava isso na matemática, você tinha um freio na equação, na lei de Rayleigh-Jeans, que é esse comportamento que a gente está vendo aqui, ó. Então ela começa subindo, mas depois ela atinge um pico e desce. E aí ela bate perfeitamente com o que a gente observa experimentalmente. Que são esses pontinhos em preto que vocês estão vendo na tela. E aí, como Anderson acabou de falar,
em homenagem, né, a esse comportamento de que a radiação era emitida de maneira discreta, né, cortada, separada, esses pacotes de energia, né, ou essas seções de energia permitidas foram chamados de quantum. Certo? O quantum significa algo que é discreto, né, ou somente algo que é autorizado. O plural ficou como quanta, né, é do latim, então quantum e quanta, o seu plural. Tá certo? O Max Planck, inicialmente, ele achou que não tinha nada a ver, essa descoberta dele era só uma curiosidade matemática. A matemática faz com que, né, o comportamento teórico siga o experimento se eu fizer essa suposição. Mas ele achava que não tinha nada de físico ali. Apesar dele não ter achado, né, alguns poucos anos depois, aí cerca de 5 anos depois, esse carinha que vocês conhecem, né, o Einstein, ele estava trabalhando, foi o ano do milagre, né, por isso que o dia do físico é dia 19 de maio, né, porque é 1905, 1905, e um dos artigos do ano do milagre do Einstein foi justamente, ele focou a sua atenção aí nesse fenômeno que era chamado de efeito fotoelétrico. Né? Então, o efeito fotoelétrico era basicamente o seguinte: você emitia luz sobre uma chapa metálica e aquela chapa emitia elétrons. Né? Isso aí era observado. Você jogou luz na chapa, ela emitia elétrons. Algumas vezes aquela luz que você jogava na chapa não saía nenhum elétron, algumas vezes saíam alguns, às vezes eles saíam mais lentos, outras vezes mais rápidos. Né? E, obviamente, os físicos estavam interessados em conseguir, teoricamente, efeito. Né? Ou seja, por que a luz consegue às vezes arrancar muitos, às vezes poucos, às vezes eles saem mais devagar, às vezes mais rápidos. Bem, pelo conhecimento que se tinha da luz como uma onda, né, naquela época, uma onda eletromagnética, se imaginava que quanto maior a amplitude da onda, né, se a gente comparar com a onda do mar, quanto mais alta a onda, mais energia ela carregaria. Então ela conseguiria arrancar mais elétrons. Né? É só você imaginar, por exemplo, eu estou no mar, né? Vem uma onda de 1 metro, provavelmente eu vou conseguir resistir, né? Agora, se vier uma de 5 metros, ela vai me levar. Então, eles imaginavam que era mais ou menos assim. Uma onda de luz muito intensa arrancaria vários elétrons. Uma onda de luz mais fraca arrancaria pouco. O que eles observaram, contudo, não foi isso. Eles observaram que arrancar ou não elétrons não dependia mais da intensidade da luz, mas estava dependendo da frequência. Eu até botei essa imagenzinha aí, que eu acho que vocês estão conseguindo ver. Né? Você emite luz no próximo do vermelho, amarelo ali, você não conseguia arrancar nada. Você podia botar a luz da intensidade que fosse, um holofote de estádio de futebol, de luz amarela em cima da chapa e não arrancava nenhum elétron. Se você botasse um pouquinho de luz mais para o lado do azul e do violeta, você conseguia arrancar esses elétrons. Então, né, os caras ficaram tentando entender o que é isso, por que isso, várias propostas surgiram na época, baseadas na física da época, e o cara que resolveu inovar foi o Einstein, né? Então ele resolveu ir lá para o trabalho de Planck. E ele falou, olha, o trabalho de Planck dizia que a energia, né, que uma radiação carrega vai depender não da amplitude, mas da frequência da onda, né? Aqueles quântons lá que ele falou, né? Ou seja, ou a energia é H vezes a frequência, ou é 2H vezes a frequência, ou 3H vezes a frequência, enfim. Então depende da frequência. Será que se eu aplicar a ideia dos quântons aqui, né, funcionaria? E aí justamente foi o que Einstein fez. Ele supôs que carregado pela onda eletromagnética, né? Não se tinha ainda a ideia exata do que estava acontecendo, mas dentro da onda eletromagnética, ou carregado por ela, viriam pacotinhos de energia. Né? Então essa onda magnética, essa onda eletromagnética é como se eu pudesse fatiar ela em vários pacotinhos, em vários cubinhos de energia, e que cada elétron, né, sendo uma partícula fundamental, eles iriam só absorver localmente um pacotinho. Então a onda se espalharia, bateria naquele material, o pacotinho que fosse na direção do elétron, ele iria absorver. O pacotinho que fosse em outra direção, o elétron naquela direção iria absorver. Se o pacotinho tivesse energia suficiente para arrancar o elétron, né, visto que ele estava ali preso no material pelas ligações químicas naquele material, se fosse possível arrancar um elétron com a energia do pacotinho que ele recebeu, tudo certo, ele seria arrancado. Se não, ele não seria arrancado. Então, por exemplo, no que Planck falava, a radiação ela tem que ter, né, por exemplo, emito radiação na frequência do violeta. Essa frequência do violeta ela tem que ter ou 1 HF, ou 2 HF, ou 3 HF, ou 4 HF. Então vamos dizer que eu mando uma de NHF. O que Einstein falou é que o quê? Uma onda com NHF de energia, ela teria N pacotinhos com unidades de energia, né? Com HF de energia. Se esse HF, né, que é a constante de Planck vezes a frequência, fosse suficiente para arrancar o elétron, arrancaria. Se não, não importa.
A intensidade da radiação só iria aumentar o número de pacotes, mas não a energia individual que cada pacote carregava. A energia individual de cada pacote dependia da frequência. Então, quando Einstein ele teve esse entendimento, parece que, na verdade, a luz está interagindo com o elétron não como uma onda espalhada, mas como pacotinhos, né? Como partículazinhas, corpúsculozinhos que carregam aquela mesma energia dependendo da frequência. Ele conseguiu resolver todo o problema do efeito fotoelétrico. E aí ele apresentou o artigo dele, início não foi aceito. Inclusive o Millikan, né, que foi o cara que fez os experimentos, ele fez os experimentos esperando provar que Einstein estava errado, mas os experimentos dele bateram exatamente com o que Einstein dizia. E daí veio a ideia de resposta do Planck, não era uma coisa simplesmente matemática, simplesmente para resolver o problema matemático da emissão de radiação pelos corpos, mas era de fato uma coisa real. Na sua interação com a matéria, a luz estava se comportando não como uma onda, como se conhecia antes, mas como partículazinhas, várias partículazinhas isoladas. E aí essas partículazinhas, né, Einstein ainda chamava de quanta de luz, e mais ali para os anos 20 recebeu o nome de fóton, né? Então esse foi o primeiro exemplo de dualidade onda-partícula que a gente viu na natureza. Uma coisa que era onda, que se conhecia muito bem as propriedades da luz como onda, foi provado que na interação da matéria ela age, na verdade, como várias partículas. Certo? Bem, peraí. Desculpa. Pensei que era alguma coisa sobre a apresentação. Muito bem, então Einstein ele chegou a essa conclusão, né, que aparentemente existe essa dualidade, né, a luz que se comportava como onda poderia se comportar também como partícula. Então até então a ideia dos quanta, né, a ideia que a gente pode quantizar, né, as coisas, ou seja, a gente pode pegar uma coisa que a gente pensava que era contínua e dividir em pacotes separados, ela por enquanto tem aplicação na luz, né, ou seja, até então para o Planck tinha aplicação em quanto de energia a luz pode levar, tem que ser nesses pacotes separados. Para o Einstein era de como a luz interagia com a matéria para arrancar elétrons, né? A luz também tem que ser quantizada, tem que se comportar com partículas de energias discretas, autorizadas. E aí, a segunda pessoa a levar essa ideia dos quanta para frente foi o cara chamado Bohr, né? Niels Bohr. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o átomo para que a gente possa entender por que o Bohr fez isso, né? Então, desde lá da 19, os cientistas eles resgataram o conceito de átomo, né, lá da Grécia Antiga, onde eles observaram que as leis da termodinâmica elas eram melhor explicadas se fosse trabalhado no nível microscópico. E no nível microscópico eles postularam que a matéria era feita dessas esferas, né, rígidas e indivisíveis que eles chamaram de átomo. Chegando ali no finalzinho, na virada para o século XX, né, o J.J. Thomson ele descobriu a primeira partícula fundamental, que foi o elétron, né? Fazendo experimentos lá com raios catódicos, ele conseguiu determinar que o que estava sendo emitido ali, daquela radiação dos raios catódicos, eram, na verdade, partículas com uma carga elétrica indefinida, com uma massa, né, bem definida, enfim. E, então, o Thomson, ele, sabia que o átomo não podia ser indivisível, né, porque era dos átomos, né, se os átomos constituíam a matéria, era dos átomos que você estava extraindo esses elétrons. E aí o Thomson, ele foi, né, para um modelo que é esse segundo aqui. Então, os átomos inicialmente eles são esferas rígidas, né, indivisíveis. Eles passaram ao modelo do Thomson, né, que é um modelo que a gente chama de pudim de passas. Ou seja, você teria um contínuo, né, que é esse aqui de lilás, né, que seria positivo, e incrustado nele você teria várias esferazinhas negativas que seriam os elétrons. Né? Então, esse era o modelo do pudim de passas, que era uma receita comum lá na Inglaterra, onde você tinha isso, né, lá o pudim e as passas lá encravadas. Então ele imaginou que o átomo seria isso, seria um contínuo positivo encravado, né, de partículas negativas. Esse modelo durou por algum tempo, né, mais ou menos uns 10 anos, até que veio o Rutherford, né, e o Rutherford ele começou a fazer experimentos relacionados à radioatividade. O experimento que ele fez mais importante foi que ele pegou uma folha de ouro, né, botou na frente de um canhão que disparava partículas alfa, que era um tipo de radioatividade da época, e ele começou a bombardear com partículas alfa aquela folha de ouro. Se o modelo do átomo fosse como o Thomson falou, né, uma coisa contínua dessa forma, então você deveria imaginar o quê? A partícula alfa você sabia que era positiva, o contínuo do átomo era positivo, jogou partícula alfa no átomo, vão se repelir e as partículas alfa vão começar a voltar na minha direção. O que o Rutherford viu é que na maioria das vezes isso não acontecia. O
que na verdade acontecia na maioria das vezes era que as partículas alfa passavam direto como se não tivesse nada ali, como se a folha de ouro não tivesse ali no meio do caminho. Atravessava a folha de ouro e ia bater no fim da tela de detecção. E aí o Rutherford, né? Caramba, parece que não tem nada, né? Parece que o átomo é um fantasma, não tem nada de verdade, não tem matéria sólida, né, no átomo. E ele ficou muito preocupado com isso, né? E passaram-se alguns dias e os assistentes de pesquisa dele falaram, né? Que finalmente eles começaram a detectar muito raramente que uma das partículas alfa era refletida com muita violência de volta para onde ela tinha vindo. Né? E aí, sabendo disso, o Rutherford fez alguns cálculos de uma coisa que a gente chama de espalhamento, né, na física, e ele chegou à conclusão de que, para que na maioria das vezes a partícula alfa conseguisse passar sem bater em nada, o átomo deveria ser praticamente todo espaço vazio. Você deveria ter um núcleo bem pesado, né, com a maior parte da massa do átomo no meio, tudo espaço vazio ao redor, e lá nas bordas você teria os elétrons orbitando como se fossem planetas ao redor do Sol. E como a maior parte do negócio é espaço vazio, então é nessa maior parte que as partículas alfa estão passando sem bater em nada. Quando uma, eventualmente, coincidia de bater com o núcleo, né, a probabilidade era bem pequena, mas quando batia, ela voltava. Mas na maioria das vezes ela passava sem bater em nada. E aí veio o modelo, né, do Rutherford do átomo parecido com o sistema solar, né, com um núcleo no centro e os elétrons orbitando, né, lá na borda do átomo, por assim dizer. Esse modelo ele também durou pouquíssimo tempo, na verdade, né? A gente costuma pensar, não, mas esse é o modelo certo, né? Mas na verdade esse modelo durou pouquíssimo tempo, porque logo se descobriu uma coisa bastante preocupante, né? Você sabia do eletromagnetismo, né? De que qualquer partícula que é acelerada, ela tem que emitir radiação. É assim que a gente emite radiação na nossa antena, né? A gente faz com que a corrente elétrica oscile, né? Os elétrons oscilam na antena e eles emitem ondas de rádio, por exemplo, a partir disso. É assim que a gente produz ondas para comunicação e etc. Então, qualquer partícula que se acelere, né, carregada, se ela for carregada eletricamente, ela vai emitir, ela vai perder energia emitindo essa radiação, essas ondas eletromagnéticas. E, obviamente, um elétron orbitando ali o núcleo do átomo, ele estava acelerando, né? Tem uma aceleração centrípeta puxando ele em direção ao núcleo. Se ele está acelerando, ele deveria perder energia em forma de radiação. Ele deveria estar ali emitindo ondas, né, eletromagnéticas e perdendo energia cada vez mais. E se ele está perdendo energia, ele não tem mais como se sustentar ao redor do núcleo. Então ele deveria começar a cair e se chocar com o núcleo em algum momento. E obviamente não se observa isso, né? Na verdade, os cálculos indicavam que pela idade do universo, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Não deveria ter mais nenhum átomo no universo inteiro. Todos os elétrons já deveriam ter caído no núcleo até o presente momento. E obviamente isso não fazia sentido, né? E aí foi o Niels Bohr que apresentou um modelo para corrigir isso. O modelo do Bohr é o primeiro modelo a introduzir o quântico no átomo. Lembra que a gente falou de quântico como algo que é discreto, somente coisas autorizadas? Então o Bohr ele fez uma suposição. Ele sabia onde ele precisava chegar, né? Obviamente, sabia que a matéria tinha que ser estável. Então ele supôs o seguinte: vamos dizer que o elétron ele só pode ter valores de momento angular, né? Bem específico. O momento angular, né, para resumir, é como se fosse a quantidade de movimento quando a gente está falando da rotação, né, dos objetos, é a quantidade de movimento que você tem. E aí o Bohr falou o seguinte: e se a gente supor que os valores do momento angular do elétron no átomo são quantizados, ou seja, existem valores discretos autorizados. Se a gente disser isso, então existem também órbitas autorizadas em que o elétron pode estar. Ele só pode estar nessa órbita ou nessa órbita aqui, em nenhum lugar no meio delas, ou antes ou depois. Se você postular isso, então o elétron ele não pode perder energia emitindo radiação. Por quê? Porque se ele perder um pouquinho de energia emitindo radiação, ele vai cair para uma região onde ele não está autorizado a ficar. E aí foi com isso que o Bohr resolveu a ideia. Ele quantizou as órbitas do átomo. Ele estabeleceu órbitas discretas que podiam ou não existir. Como o elétron nessas órbitas também teria energias quantizadas, né? Ou seja, se ele está nessa órbita aqui, ele teria uma energia para estar oscilando aqui. Na órbita de baixo, ele também teria uma energia. Então, as energias também foram discretizadas, né? Foram divididas, somente certas energias autorizadas. E aí o Bohr disse o seguinte: o elétron está na órbita, ele não pode perder energia nenhuma naquela órbita, porque ele tem que estar na órbita que é autorizada. Tem algum jeito dele perder energia? Sim. Essa segunda figura aí embaixo. Se ele saltar de uma órbita permitida para outra que é permitida, né? Aí ele pode perder energia, porque ele vai pular de uma que ele gasta mais energia para uma que ele gasta menos. E aí ele pode emitir energia
na forma de radiação. Então, essa seria a única forma que o elétron pode perder energia. Se ele pular de uma órbita autorizada para outra, a diferença de energia entre as duas, que ele não precisa mais, ele emite em forma de radiação. E isso ficou conhecido como os saltos quânticos, né? Porque o elétron ele tem que fazer esses saltos de maneira quantizada, somente de uma órbita discreta para outra. Como a gente já sabe, né, devido ao trabalho de Einstein, a radiação que ele está emitindo aí é de valor discreto, né? E a radiação do valor discreto é um fóton, né? Então, toda vez que ele pulava para uma órbita mais baixa, ele emitia um fóton, como está aí nessa figura. Parece uma ideia estranha, né? Mas coisa abstrata eu estabelecer que existem órbitas existem órbitas autorizadas para o elétron ficar ou não, né? É muito estranho essa ideia de você estabelecer esses níveis de energia, essas órbitas discretas. Mas o experimento confirmou a ideia de Bohr, né? O experimento ele mostrou que, se você imaginar, por exemplo, o elétron salta da terceira órbita permitida para a primeira, ele saltou da segunda para a primeira, da quarta para a primeira, da quarta para a segunda. Se você pegar todas essas possibilidades de saltos quânticos, eles coincidem exatamente com a luz que a gente observa experimentalmente que é emitida por um átomo. Então, se eu pegar um átomo, eu aquecer ele para que ele fique excitado e eu observar a energia que ele emite nesse processo, eu vou ver que essa energia é emitida em cores, que são exatamente as cores de radiação que seriam autorizadas a serem emitidas quando o elétron ele pula de uma órbita para outra. Então, o salto quântico ele ficou provado. Então, aqui a gente já tem duas aplicações físicas do conceito de quântico, né? A primeira aplicação na ideia de ação da luz com a matéria, e a segunda aplicação no conceito das órbitas do elétron nos átomos, tá certo? Muito bem. Então, entendido isso, né, o conceito do quanto aí estava bem estabelecido aí na meados da década de 10, né, do século passado. E aí apareceu um cara chamado de Broglie, né? E o de Broglie, ele levou esse conceito, né, mais à frente do que qualquer um outro. O de Broglie ele percebeu o seguinte, se a luz, que é uma onda, pode se comportar como partícula, dependendo da situação, será que uma partícula não pode se comportar... Será que uma partícula, ao contrário, não pode se comportar como onda? Ou seja, será que as coisas que eu chamo de partícula elétron, partícula próton, partícula nêutron, será que essas também não têm, em determinado momento, um comportamento de onda? E o de Broglie descobriu que a resposta para isso era sim, né? Então, é possível você associar uma onda a cada partícula, e ele chamou essa onda de onda piloto, né? Então, associado a cada partícula, a cada elétron, próton, nêutron, as partículas que se conheciam na época, você teria uma onda, né, que se moveria junto dessa partícula, e as propriedades dessa onda estariam associadas às propriedades da partícula. Do mesmo jeito que Einstein imaginou que a onda de luz, associada a ela, viajando com ela, haviam os fótons, né, as partículas de luz. E qual era a característica da onda que estava associada à partícula? De Broglie ele associou o momento linear, né, a quantidade de movimento da partícula, com o comprimento de onda da onda. Então, ele estabeleceu uma associação matemática bem interessante entre os dois. Está lá também nas notas, vocês podem dar uma olhada depois, tá certo? Então, ou seja, o de Broglie ele expandiu esse conceito, né? Então, se a gente aceita a quantização na natureza, a gente aceita que uma onda de luz ela pode ser partida, pode ser quantizada em fótons. Então, a gente também tem que aceitar que os elétrons, as partículas de matéria que a gente vê, na verdade, são quantizações, são manifestações, né? São pedacinhos discretos de uma onda de elétrons ou de uma onda de prótons que deve existir na natureza. Essa ideia parece muito doida, mas ela foi comprovada, né? Por esses, tem 3 imagenzinhas aqui à direita que vocês podem ver. Essas imagens elas mostram difração, né? Um processo que vocês vão ver que é chamado difração. Esse processo de difração ele só pode acontecer com ondas, né? Ele vem devido ao fato das diferentes partes de uma onda interagirem entre si. Então, só ondas podem difratar, mas aqui foi observada a difração de elétrons, né? Então, elétrons, que são partículas, estavam mostrando o comportamento de onda no experimento de difração. E uma coisa mais importante, através das ondas, né, da ideia de Broglie de ondas, a gente pôde explicar as órbitas autorizadas de Bohr, né? Lembra que ficou na dúvida, mas por que só essas órbitas podem existir? E aí a ideia de onda de Broglie fazia sentido, porque se o elétron estava preso naquela órbita, então a onda que acompanha ele também estava presa. Ondas presas a gente chama, né, vocês devem ter visto no ensino médio, de ondas estacionárias. Você segura uma corda nas 2 pontas,
né, começa a vibrar as duas pontas, você vai ver que ela vai formar como se fosse uma barriga, né? Se você for vibrando mais rápido, em um determinado momento vai formar duas barrigas, ou 3, ou 4. Mas só vai formar, a onda estacionária só se forma em valores discretos, né? Ou valores quantizados. Então, ou você tem uma barriga, ou duas, ou três. Não estou chamando de barriga, mas a gente chama de ventre, né? Tecnicamente. E aí o de Broglie, ele viu uma coisa interessantíssima, né? Ele viu que esse número de barrigas, né, ou de ventres, das ondas que acompanhariam o elétron, elas só se formariam justamente em órbitas que fossem daquele comprimento autorizado. Então, por exemplo, em um dos comprimentos que Bohr autorizava, você tinha lá a formação de duas barrigas, por exemplo. Na segunda órbita autorizada, você tinha a formação de 3 barrigas, né? 3 ventres, e 4, 5. E no meio, a onda não formava barriga nenhuma. Então, era uma região não autorizada. Então, essa ideia de ondas de matéria também conseguia explicar a ideia de órbitas dos átomos. Muito bem. Então, a ideia se expandiu, né? A ideia de dualidade onda-partícula, ou seja, tudo que é partícula pode ser onda, tudo que é onda pode ser partícula, e isso vem da quantização da matéria, né? Ou seja, a gente pode considerar a matéria como ondas, e essas ondas, ao interagir, elas se comportam como partículas. Bem, se toda a matéria podia ser representada por ondas, né, todas as partículas, os sistemas quânticos podiam ser representados como ondas, então deveria haver algum tipo de equação de onda. E esse cara aqui, chamado Schrödinger, ele foi o cara que foi responsável de encontrar essa equação. Né? E a equação que Schrödinger estabeleceu, deixa eu passar mais um nessa animação que a gente vai ver, foi justamente que ficou conhecida como a equação de Schrödinger. Né? A equação de Schrödinger, ela basicamente é essa aqui, ó, que está aparecendo na tela agora, certo? H de t é igual a psi de t e H cortado d de t psi de t. O que é que essa equação diz? Do lado esquerdo, esse H, eu coloco todo o conteúdo energético, né? Ou seja, tudo que eu souber sobre a energia do sistema, o elétron, ele tem uma massa tal, ele tem uma energia cinética tal, ele tá sendo agido por um potencial elétrico que atrai ele para o átomo. Então, tudo que for de energia, a gente põe nesse H. Do outro lado, a gente vai ter o comportamento de evolução no tempo. Ou seja, como essa partícula ela vai evoluir, ela vai se comportar à medida que o tempo passa. E quando eu resolvo a equação de Schrödinger, eu tenho qualquer onda que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser descrever a onda associada ao elétron quando ele estiver preso no átomo, como é que eu faço? Coloco todas as informações de energia associadas ao átomo de um lado, resolvo a equação de Schrödinger, e as soluções da equação de Schrödinger vão me dizer justamente os tipos de onda que vão estar associadas ao elétron quando ele estiver no átomo. Se eu quiser saber quando o elétron está enfrentando uma barreira de potencial, mesma coisa, joga as informações da barreira na equação de Schrödinger, resolve a equação e ela te dá as ondas que vão estar associadas ao elétron na equação de Schrödinger. Nesse caso, da barreira de potencial. Enfim, qualquer situação da natureza em que o elétron, o próton, o fóton não vale, daqui a pouco a gente vai falar por quê. Mas para todas as partículas de matéria, né, elétron, próton, nêutron, neutrino, qualquer uma que você jogar na equação de Schrödinger, o conteúdo energético que ela está enfrentando naquela situação de um lado e resolver a equação de Schrödinger, você obtém a onda que explica todo o comportamento dela do outro. Tá bom? Então a equação de Schrödinger ela virou a segunda lei de Newton, né? O força igual a massa vezes a aceleração da física de partículas. E aí veio uma coisa interessante, né? Então, quer dizer, você tem uma onda, né? Aquele psi que a gente viu era a onda, né? A onda que se obteria, o comportamento, a função de onda, como a gente chama. Bem, algumas coisas não batiam, né? Até aqui a gente está considerando que são ondas de verdade, né? Assim como a onda de luz é uma onda de verdade, e às vezes a luz se comporta como partícula, essas ondas de matéria seriam de verdade, e às vezes a matéria se comportaria como partícula. O problema de você achar que essas ondas são ondas de verdade, né? São realmente ondas, sei lá, feitas de elétrons, são várias, né? O primeiro problema que isso traz é que essas ondas, quando você calcula a velocidade delas, você veria que essas velocidades são maiores do que a luz, o que não pode. Então, como é que essa onda é de verdade se a velocidade dela é maior que a da luz? Né? Nada pode ir mais rápido que a velocidade da luz. Um segundo problema que tinha é que se eu pegasse 100 elétrons e preparasse esses elétrons de modo que eles tivessem a mesma função de onda, quando eu lançava esses elétrons num detector, eu veria que cada elétron ia ocupar um ponto diferente nesse detector. Ou seja, o fato de eu conhecer a onda não me dizia nada sobre a partícula em si. Então parecia que essas ondas não estavam realmente
não eram feitas da partícula, não eram da partícula, mas elas representavam uma outra coisa. E o cara que descobriu que outra coisa era essa foi o Max Born, né? Ele observou um padrão, né? Essa figura aqui da direita, gente, é o padrão dos elétrons colidindo contra uma tela de detecção, certo? Então ele observou regiões de máximo, de mínimo, de máximo, de mínimo, máximo, mínimo, né? Ou seja, tem regiões com mais elétrons, menos elétrons, mais elétrons, menos elétrons, né? A parte mais branca tem mais elétrons, a mais escura, menos elétrons. E ele observou que, na verdade, essas ondas pareciam estar falando sobre a estatística do elétron. Ou seja, quando você pegava essa onda, ela te dava todo o comportamento de probabilidade. O elétron podia aparecer nesse ponto da tela com tanta chance, nesse ponto com tanta chance, nesse ponto com tanta chance. E a função de onda, ela te dava todas as informações sobre essas probabilidades de encontrar o elétron em cada lugar. Outras coisas vieram, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que falou que você não pode saber posição e momento ao mesmo tempo, por exemplo. Então, se eu conheço a onda que representa o elétron, ela tem um comprimento de onda bem definido. Então, o momento do elétron deve estar bem definido. Então, eu já não sei nada da posição dele mais. Né? Então, essas coisas de incerteza que começaram a surgir na mecânica quântica, você não consegue saber posição e momento. Se você sabe momento, você já perdeu a informação da posição. Então, essas coisas levaram, né, a concluir que, na verdade, essa é uma onda de probabilidade. O que acontece é que o elétron, na verdade, ou qualquer partícula, estou dando o exemplo do elétron, é que na mecânica quântica não existe determinismo. Essa foi a conclusão que foi chegada, né, e o que os experimentos mostram. O que significa determinismo? Se eu tiver a Lua, né, tá nublado aqui hoje, mas se a Lua estivesse no céu, eu olhando para a Lua ou não, ela estaria na mesma posição no céu. Ela tem uma posição definida. E o que os físicos concluíram é que sistemas quânticos, como um elétron, como um átomo, eles não têm características definidas, eles não têm uma posição definida, eles não têm um momento definido, uma energia definida. Mas eles estão constantemente numa superposição. Então, todos os valores possíveis de posição é como se o elétron ocupasse meio que todos eles ao mesmo tempo. E aí, quando eu faço a medição, vou jogar a luz aqui para ver se tem um elétron. Faço a medição, o processo de medir faz que o elétron se mostre em um lugar específico. Mas não é que ele sempre esteve naquele lugar. Ele foi forçado a escolher um dos lugares possíveis para se mostrar quando você jogou a luz. Pô, então se o elétron que escolhe, né, digamos assim, que ele não tem consciência, mas... Então quer dizer que se o elétron ele sempre vai se mostrar num lugar diferente, então eu não tenho informação nenhuma da posição do elétron? Não. Até que você observe, ele pode estar em qualquer uma daquelas posições. Na verdade, ele não está em nenhuma delas. Ele vai se mostrar em uma delas quando você fizer a medição. E o que, é que eu consigo saber, então, da natureza, se agora tem essa incerteza toda? Eu consigo saber as probabilidades. Então, eu sei que nesse ponto tem 50% de chance, nesse aqui tem 15%, nesse tem 0,2%. Então, eu sei as chances de encontrar o elétron naquela posição quando eu observar. Mas até que eu observe, ele não tem posição definida nenhuma. Ele vai escolher onde se mostra. Ele vai escolher, não, né? Mas ele vai se mostrar em uma daquelas posições baseado na probabilidade ou não dele estar ali. Tá certo? Então essa é a coisa louca da mecânica quântica, né? No fim era uma onda de probabilidade. O elétron não tem posição definida, não tem nenhum sistema quântico tem nenhuma característica definida. O que ele tem é probabilidade de assumir uma determinada posição ou um determinado valor de energia quando eu observo ele, tá certo? Essa é a coisa mais louca, né, da mecânica quântica. A realidade perde o sentido. Né? Como se eu imaginasse que a Lua quer dizer, se ninguém olhar para o céu, a Lua pode estar em qualquer posição possível do céu, né? E é o ato de eu olhar que vai fazer, que vai forçar a Lua a aparecer em um dos lugares de acordo com determinadas probabilidades. Então é bem estranho, né? Mas é isso que acontece nos sistemas quânticos. Coloquei aí a foto, né? Só para não deixar passar, o gato de Schrödinger, que na verdade é uma crítica, né, do Schrödinger a essa interpretação da mecânica quântica. Justamente o que Schrödinger dizia, né? Quer dizer que é possível que um gato que está dentro de uma caixa, né? Tem lá um veneno na caixa, o veneno pode estourar ou não. Então, se o veneno estourar, o gato morre. Se não estourar, o gato vive. Até eu abrir a caixa, o gato vai estar vivo e morto ao mesmo tempo. É o ato de eu observar dentro da caixa que vai escolher se o gato cheirou ou não aquilo, né? Então, e morreu. Então, é uma coisa muito louca. Realmente é muito estranho, né? Existe uma razão, obviamente, para que isso não se aplique, porque isso não se aplica a gatos ou a pessoas ou a carros, que tem a ver com o princípio da decoerência quântica. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Para um gato, então, a gente não vai observar isso, mas para sistemas quânticos, sim. Ou seja, o elétron ele pode estar aqui ou ali, e na verdade ele não está em nenhum dos dois, mas só quando eu olhar que ele vai escolher um dos dois para se mostrar de acordo com as probabilidades. Tá
certo? Então, esse conceito de posição, de momento, é como se fossem conceitos nossos, clássicos. No mundo quântico não tem isso, né? Em outras palavras, é como se fosse assim, tá bom? Bem, já nosso tempo está correndo, temos 5 minutos. Então, vou rapidamente falar como a gente foi daí para a teoria quântica de campos, certo? Tudo que a gente estudou até aí, a gente chama de mecânica quântica não relativística. A gente está considerando que as partículas, que os sistemas quânticos estão em baixas velocidades. O que vai acontecer se eu colocar eles em velocidades altas, próximas à velocidade da luz? Será que vai ter alguma mudança? E a resposta, obviamente, é sim. O primeiro cara que chegou numa equação que explicasse o comportamento relativístico da mecânica quântica foi esse cara aí chamado Paul Dirac. A equação que ele encontrou é essa que vocês estão vendo aí na tela. E essa equação ela tem um comportamento interessante, né? Esse psi que vocês estão vendo aí, que é essa letrinha, né? Parece um tridente. Lá na mecânica quântica não relativística, que a gente viu até agora, ela representava a função de onda, representava o comportamento das probabilidades do sistema, né? Aqui, ela não era mais uma função de onda, eram 4, né? Você via como se fosse uma matriz com 4 funções de onda dentro. As primeiras 2 Dirac entendeu o que era. Você estava tratando de um elétron, as 2 primeiras das 4 eram a função de onda para o elétron, se ele tivesse spin up ou spin down. Spin é uma propriedade quântica das partículas, né? Está associada ao comportamento magnético delas, certo? Então o Dirac falou, ótimo, minha equação já resolve esse problema. Lá na mecânica quântica de Schrödinger, eu tenho que botar o spin por fora. Aqui, já na minha equação, já resolvendo a equação, já aparece o spin dentro dela. E as outras 2 soluções? O que eram? Né? Dirac não sabia, mas parecia que elas tinham energia negativa, né? E isso é uma coisa muito estranha, né? Uma energia negativa. O que é energia negativa? A gente não conhece esse conceito na física. Então, Dirac pensou, tá parecendo que é energia negativa, mas deve ter outra explicação. E ele foi atrás de outra explicação, deu uma resposta que não foi muito satisfatória. E no fim, o cara que deu a resposta satisfatória foi o nosso amigo Richard Feynman, né? Que apresentou a ideia, tá aí o Feynman, de que, na verdade, o que ele estava observando é que junto da partícula estava vindo uma outra partícula, estava surgindo daquela solução uma outra partícula de carga, com todas as propriedades iguais, massa igual, tudo igual, porém carga elétrica oposta. Então, por exemplo, se a equação de Dirac era para um elétron, além de surgir uma solução para o elétron, surgia junto dessa solução uma solução para um elétron de carga positiva, que recebeu o nome de positron. Então, essa foi a primeira vez que a gente ouviu falar da antimatéria. Ou seja, quando a gente vai para a mecânica quântica relativística, o comportamento das partículas só pode ser explicado se eu supor que existem antipartículas. Ou seja, que junto dela existe uma partícula de carga, de todas as características iguais, porém carga oposta. E essa foi de onde veio a antimatéria. Tá certo? Porém, para que a gente pudesse definir a antimatéria dessa maneira, houve um problema, né? A gente teve que abandonar a ideia, aquela ideia lá da mecânica quântica não relativística, de que o psi, né, a função de onda, ela se referia a campos de probabilidade, né, ao conteúdo probabilístico. Se refere ao conteúdo probabilístico quando eu falo de uma partícula só. Quando eu estou falando de mecânica quântica relativística, são pelo menos 2, né? São pares de partículas, partícula e antipartícula. E nesse caso agora eu preciso falar do psi não em termos de probabilidade, mas em termos de um campo de partículas. Ou seja, a partir de agora eu vou ter que imaginar que quando eu estou estudando um sistema, resolvo a equação, o espaço inteiro, cada ponto do espaço vai ter uma informação sobre probabilidade de encontrar a partícula ali ou não. Não é mais isso que a gente está falando. Agora a gente está falando da probabilidade, né? Não mais de probabilidade, mas de um campo de partículas em si. Ou seja, que todo o universo é preenchido por um campo de possíveis elétrons e possíveis pósitrons, né? No caso do elétron, que é partícula e antipartícula, ou possíveis prótons e antiprótons. E que, na verdade, quando eu faço uma observação naquele ponto do espaço, eu não estou mais forçando a partícula a aparecer ali, mas eu estou criando pares de partícula naquela região. Né? Ou seja, o vácuo que eu achei que era totalmente vazio, na verdade, ele não é vazio. Ele é permeado por campos de partículas. Eu posso ter uma região que não tem nada, vazio, vácuo. Se eu jogar uma luz ali naquela região, eu vou produzir pares de partículas. Ou seja, não é mais que eu encontrei a partícula aqui porque ela veio de outro canto e tinha uma probabilidade de aparecer aqui. Não é mais assim. Agora eu estou produzindo novas partículas aqui. Essa é uma consequência
da mecânica quântica relativística. A gente abandona a ideia de probabilidade, né? Deixa essa ideia só para uma partícula única. Quando a gente está falando de pares de partículas ou uma quantidade maior de partículas, a gente tem que imaginar campos de partículas. O universo é preenchido por vários campos de partículas. Tá certo? E que excitar esse campo significa não observar uma partícula, mas criar novas partículas ali naquela região. Tá certo? Bem, daí é que surge a ideia de teoria quântica de campos, que eu vou ter 1 minuto para explicar pelo horário que eu estou vendo aqui. A quântica de campos, gente, ela vai reunir nela todas as técnicas, os conhecimentos, os conceitos necessários para a gente explicar esses campos de partículas. Agora eu não vou ter mais, um elétron tinha probabilidade de estar aqui, um fóton, probabilidade de estar ali. Não, agora eu vou ter o campo do elétron permeando o espaço inteiro, e de onde eu posso arrancar elétrons e pósitrons. Eu vou ter um campo de fótons, que vai estar percorrendo o universo inteiro, do qual eu tenho probabilidade de extrair fótons. E eu vou estudar como esses caras interagem entre si, né? E isso com todas as partículas em geral. A teoria quântica de campos a gente vai dividir em 3 partes principais. A elerodinâmica quântica, que trata dos processos eletromagnéticos, os processos que a gente chama de GWS, né, que é uma sigla para Glashow, Weinberg e Salan, que são os 3 físicos que criaram essa teoria, que é a teoria quântica de campos para força nuclear fraca, e a cromodinâmica quântica, que é a QCD, que é para processos envolvendo a força nuclear forte. A gravidade a gente ainda não consegue explicar pela teoria quântica de campos. Mas todas as outras 3 forças da natureza, a gente vai ter técnicas da teoria quântica de campos que se aplicam a elas, e a gente vai estudar aí. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elétrons, né? O que é que 2 elétrons vão fazer? Tem a mesma carga, eles deveriam se repelir. Antes a gente imaginava dessa forma, agora a gente imagina que existe um campo de partículas de elétrons que vai interagir com outro campo de partículas de elétrons. E eles vão interagir através de quê? No caso da QED, através de troca de fótons, né? Ou seja, eles vão interagir através do campo de fótons. No caso, os fótons carregam, né, como a gente já viu antes, eles carregam a informação das ondas eletromagnéticas, então eles carregam ali a força eletromagnética. No caso dos processos de força fraca, a gente vai ter 3 partículas, 3 campos de partículas que vão mediar interações fracas. E na cromodinâmica, é um campo de partículas, né, que é o campo dos gluons, mas na verdade se divide em 8 tipos de gluons. Aí já entra em detalhes que eu não vou comentar aqui, talvez o Renan fale amanhã. Mas eu queria que a gente entendesse isso. A teoria quântica de campos, ela estuda e ela explica as técnicas que são necessárias para a gente poder estudar não mais interações entre um sistema quântico e outro, uma partícula e outra, mas entre campos. Né? E a gente vai estudar a probabilidade de, essa interação aqui produziu um par elétron-pósitron, esse par aniquilou e virou um fóton. Esse fóton foi absorvido por um campo de gluons e gerou gluon e antigluon, que, enfim. Então a gente vai estar estudando toda essa coisa muito mais rica, né? Então dentro do vácuo, que antes para a gente era nada, era zero até aqui, a gente vai ter, na verdade, vários campos quânticos. Esses campos podem interagir entre si, podem produzir partículas, podem aniquilar partículas, né? E a gente vai ter toda essa atividade acontecendo. Por fim, sei que já passei da minha hora, eu tinha colocado aqui um exemplo de processo, né, aqui com os diagramas de Feynman. Em 10 segundos eu vou falar disso. Né? Como é que a teoria quântica de campos ela faz isso na prática? Ela vai considerar que para qualquer interação, por exemplo, aqui tem um campo de elétrons, né? Então, para cada interação, você vai ter um método, digamos assim, mais provável daquela interação acontecer. Nesse caso é o quê? O elétron emite um fóton, outro elétron absorve, né? E aqui a gente vai ter uma repulsão de 2 elétrons. Isso é o mais comum, mas poderia ser outras coisas? Poderia. Poderia ser que o fóton aqui na metade do caminho ele se dividisse em elétron-pósitron, né? Excitasse o campo dos elétrons, produzisse elétron-pósitron. Esse elétron-pósitron se aniquilasse, produzisse um fóton de novo e o segundo fóton chegaria aqui. Ou isso podia acontecer 2 vezes e seria já o terceiro fóton que chegaria aqui. Ou 4 vezes, ou 5, ou 1 milhão de vezes. Ou esse elétron aqui no caminho ele podia emitir um fóton e reabsorver antes de chegar aqui. Então você tem infinitos processos pelos quais um campo pode interagir com o outro. Como é que a teoria quântica de campos ela trata disso? Ela considera os processos mais prováveis, e a esses processos mais prováveis você vai tirar o grosso, né, das informações que você deseja, e vários outros processos menos prováveis, e aí você, na teoria quântica de campos, você sabe como definir um mais provável e um menos provável. Então, os mais prováveis dão o grosso, e os menos prováveis vão dar correções. Então, por exemplo, eu quero, a partir desse processo, tirar qual é a constante de estrutura fina do elétron. É uma das informações que a gente está interessado. Daqui eu tiro o grosso do valor dessa constante. Eu vou dar não é esse valor, mas eu vou dar um exemplo, certo?
O valor é 1,5. Pronto. Cada diagrama desse que eu adicionar na minha conta, na verdade é 1,53. É 1,537. É 1,53778. Então, cada diagrama que eu adiciono, eu vou adicionando mais precisão. Então, por mais que eu tenha infinitas maneiras de um processo acontecer na teoria quântica de campos, como é que eu resolvo essa ideia dos infinitos? Eu pego os processos mais importantes, deles eu tiro o valor grosso, e aí eu adiciono quantos outros processos menos prováveis eu quiser para aumentar minha precisão. Se eu adicionar mais 3 deles, a precisão vai ser 1. Se eu botar mais 5, mais 15, mais 1 milhão, mais 2 bilhões, o que eu estou fazendo é somente aumentando a precisão ali do que eu estou, do processo, das coisas que eu estou querendo medir. Tá bom? Bem, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que tenha ficado claro, ou que pelo menos tinha, pelo menos se não ficou, né? Se tudo não ficou claro, mas pelo menos aumentou a vontade de vocês aí de conhecer um pouquinho mais sobre mecânica quântica e teoria de campos. Como eu já passei bastante do meu horário, eu vou somente passar para as perguntas agora. Bárbara, você vai guiar as perguntas aí ou você quer que eu vá vendo aqui? Como é que você quer fazer? Eu queria que eles reformulassem, porque eles fizeram pergunta no meio do slide e tudo mais. Então, quem puder reformular. Eu sei que o Anderson, ele perguntou quando começou o tópico teoria quântica de campos, se era daí que vinham as partículas com sabores de outras partículas, tipo o neutrino do tal. Não vou entrar muito nesse assunto, senão eu roubo a aula de amanhã, que é de física de partículas, tá? Mas sobre a ideia de quando a teoria quântica ela começa ali nos anos 1900 e a teoria quântica de campos ela começa ali por volta de 1930, certo? E vem se desenvolvendo, né? Então, de 30 a 60 a gente já sabia muito bem como é que a teoria quântica de campos funcionava nas interações eletromagnéticas. De 60 para 70 a gente já tinha uma boa ideia sobre as interações fracas, e as interações fortes até hoje a gente briga com elas, porque tem uns problemas aí de limite assintótico, umas coisas que a teoria forte é um pouco problemática em regimes de baixa energia, certo? Mas eu não vou entrar no método aqui, mas a partir dos anos 30 já tinha gente aí, o Dirac, o Jordan, já tinha gente se perguntando sobre isso, né? Sobre quantizar as próprias interações e não só a energia, o momento angular, né? E disso vieram todas as outras coisas. Mas, que mais? Gente, se vocês quiserem poupar o trabalho de Ricardo Bárbara, disse liguem. que vai abrir o microfone para falar. Pronto, é isso que eu ia dizer agora. Então, Lucas, não sei se consegue ouvir bem. Consegue me ouvir bem? Lhe ouço. Sim, eu fiquei muito ansioso esperando uma coisa, né, que eu gosto muito da mecânica quântica, que é o que Einstein falou, deu um nome, né, carinhoso, de ação fantasmagórica à distância, né, que seria mais ou menos o entrelaçamento quântico, ou o embaralhamento quântico, algo assim, né. Eu fiquei esperando, né, que eu gosto muito disso. Se tu puder dar uma explicaçãozinha bem leve, né, no teu tempo, eu agradeceria muito. O tema de emaranhamento quântico é, inclusive, o tema da minha pesquisa atual. Então, eu posso me empolgar um pouco, né, falando sobre isso. Eu não coloquei aqui porque já era um debate muito grande, vai entrar em teorema de Bell, essas coisas assim. Mas, resumindo em 30 segundos, o que acontece é que você pode gerar partículas, ou gerar sistemas, ou fazer sistemas quânticos interagirem de tal maneira que você não mais conhece os sistemas separados que antes existiam, mas você só conhece o todo. E como você só conhece o todo, e se você pegar as partes que você interagiu, vamos dar nome, né? Você tiver um elétron e um pósitron, né? Partícula e antipartícula. Eu gerei eles ali. Como eles foram gerados, por exemplo, de uma partícula única, tem um pion. O pion foi lá e se desintegrou em elétron-pósitron. Então, o que eu conheci eram as informações do pion, era a informação do sistema todo. Quando eu gerei elétron-pósitron, eu só conheço as informações do sistema todo elétron-pósitron. Não sei exatamente como o elétron se comporta, nem como o pósitron se comporta exatamente. Se eu pegar eles e separar uma longa distância, e eu medir só o elétron, beleza, agora eu sei o sistema todo e eu sei o elétron. Por essa dedução, eu tenho que saber tudo sobre o pósitron. Então, o emaranhamento, ele traz essa coisa estranha, que é o quê? As características do elétron eram totalmente indeterminadas, as do pósitron também. Eles estavam naquela superposição, né? Pode ser qualquer um dos possíveis valores. Eu medi o elétron, ele deu o valor X, o pósitron automaticamente, mesmo sem eu medir, tem que dar o valor Y. Isso é estranho.
Porque, quer dizer que o elétron mandou uma mensagem para o pósitron e disse para o pósitron, se comporta como Y porque aqui deu X. Não pode, nada pode vir do elétron para o pósitron porque não dá tempo, né? Isso é uma coisa instantânea. Ou seja, assim que o elétron se comportou como X, o pósitron tem que mostrar Y. E essa ideia de que o emaranhamento leva a uma ação espontânea, fantasmagórica, né, que Einstein tinha medo. Hoje a gente entende muito bem, né, apesar de que eu mesmo tenho várias dúvidas sobre emaranhamento, mas a gente já entende bem melhor esse comportamento. Depois a gente pode conversar um pouquinho melhor, tá certo? Mas basicamente essa é a ideia. Se um sistema ele nasce emaranhado e eu separo ele, fazer a medição na primeira parte do sistema vai interferir na segunda, mesmo sem nenhum sinal ter viajado de uma para outra. Então, de fato, parece uma coisa fantasmagórica, né? É como se eu derrubei um copo aqui na minha casa, caiu um copo automaticamente na casa de Bárbara, sem eu ter feito nada ou o meu copo ter mandado sinal nenhum para derrubar o copo da casa dela. E aí, obviamente, a gente tem um desenvolvimento científico a partir daí. Então, essa é a ideia por trás do emaranhamento. Ok. A outra pergunta é do Anderson. Ele perguntou: a luz é a única onda eletromagnética que se comporta como corpúsculos também? Uma boa pergunta. Que ondas a gente conhece, né? Seria bom começar com isso. Eu vou pegar a onda de som, por exemplo. Existem certas teorias, né, onde a onda de som também se comporta como corpúsculos, né? São chamados de fônons, né? Fótons de luz e fônons de som. Eu não vou te falar muitos detalhes porque eu nem sei, na verdade. Eu li um artigo sobre fônons há muito tempo, mas, assim, lembro de pouca coisa. Mas existe, sim. Certo? Outras ondas que a gente conhece classicamente, né? Podem se comportar como partículas, né? O caso da onda de som é um exemplo. Se existem outras, aí eu não saberia te dizer. Mas, Cláudio tem uma curiosidade aqui. Ele perguntou como tu aprendeu a dar aula assim, se puxou alguma cadeira de licenciatura ou participou de algum projeto que ajudou nisso. Nunca peguei. Na verdade, eu admiro muito o pessoal de licenciatura, porque eu, sinceramente, não tenho estômago para cadeiras de educação. Sendo sincero com vocês, eu paguei uma de teoria do conhecimento no começo do curso e foi horrível. Eu ficava batendo assim os dedos na mesa para acabar a aula. Então, não sei assim, acho que é muito relativo, né? Dá ou não uma boa aula depende do aluno, né? Também. Mas, não sei, foi da vivência, eu acho. Nunca fiz nenhum curso para isso, não. A resposta seria essa. Isso é perfeito mesmo. Enfim. Anderson tem outra pergunta. Se eu excitar um elétron para subir, para ele subir de uma camada K para L, por exemplo, ele voltará à sua camada de origem liberando radiação no processo? Sim, isso é outra coisa importantíssima que eu não falei, porque não teve tempo, mas existem duas coisas que a gente conhece que é chamada de emissão espontânea e emissão estimulada. A emissão espontânea é o que você falou aí. Eu excito o elétron, ele sobe para uma camada mais energética e eu sei, a gente tem uma ideia de quanto tempo ele vai passar ali, né? Depende do princípio da incerteza, e aí ele cai de volta para a camada mais baixa. Isso é chamado de emissão espontânea. Ele espontaneamente cai para mais baixo e emite radiação. Essa radiação que ele emitiu pode fazer com que outros átomos ali na vizinhança também emitam radiação, também façam com que os elétrons caiam e emitam radiação. Isso é chamado de emissão estimulada. Ou seja, uma é espontânea, cai espontaneamente, e a outra é estimulada porque uma radiação daquela frequência passou por ali e estimulou essa queda para camadas mais baixas. Hoje a gente entende que não é bem espontâneo, né? Existe uma que a gente chama de acoplamento, né? Ou seja, a função de onda do elétron ela vai se acoplar com o campo elétrico do vácuo, né? E é esse acoplamento que vai fazer com que ele decaia espontaneamente. Mas sem entrar em detalhes, sim. Se ele pular da K para L, ele vai decair espontaneamente da L para K de volta e emitir radiação. Acho que dá tempo de mais uma, né? Eu quero ser. Não é só porque eu estou falando que a gente não vai ser pontual. Então, mais uma. Ok, então a pergunta do Pedro Henrique é: as flutuações nos campos mostram que o princípio da incerteza é uma propriedade intrínseca das partículas e não um problema na mediação experimental? Além do problema da unificação, quais são os principais desafios atuais da TQC? Uma boa pergunta. Bem, vamos lá, por partes, né? Eu vou tentar ser sucinto. A primeira parte, vou começar pelo final, né? Eu não considero que
a unificação seja um problema da teoria quântica de campo, né? Mas é um problema da gravitação, na verdade. O que a gente está tentando fazer é modular a gravitação para que ela se comporte dentro dos limites da teoria quântica de campo, né? Então, acho que seria bom, talvez seria mais fácil perguntar quais são os problemas da gravitação para que ela não vire uma teoria quântica de campo. E a gente pode discutir esse mérito depois no grupo, enfim. Sobre o princípio da incerteza, eu não diria que ele é uma propriedade, né? Propriedade a gente chama massa, carga, spin. Mas, de fato, o que você falou, ele se estabelece, né? O fato das flutuações quânticas no vácuo e várias outras coisas. Você pode pegar esse experimento Stern-Gerlach. Todas essas coisas, elas enfatizam o fato de que a incerteza ela é intrínseca, né? Ou seja, não é porque o cara não consegue medir precisamente, é porque a natureza é incerta por natureza, né? Então, eu posso ter o melhor instrumento para medir a posição de uma partícula. Se eu medir o momento daquela partícula 2 segundos depois, eu perco qualquer informação que tiver sobre a posição dela. Ela pode ter ido para qualquer outra posição dentro das probabilidades, dentro ali da taxa de probabilidades. Então, isso é o princípio da incerteza, é um comportamento da natureza. Ok. Gente, obrigado aí pelas perguntas. Eu sei que provavelmente tem mais, mas a gente precisa ser pontual. Falem comigo no privado, botem no grupo, tópicos, a gente pode debater, tá certo? Sobre dúvidas que não foram respondidas. Mas obrigado de verdade, foi muito bom aí as perguntas. Parabéns, Lucas, foi uma ótima apresentação, todo mundo adorou. Vários elogios aí, ó. Obrigado. Como sempre, né? Disponha. Quem quiser pode conversar